1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, as quais se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Então você vai perceber que Deus escolheu as coisas fracas, as coisas loucas, as coisas vis, as coisas muitas vezes incomuns, improváveis, não é? Quantas vezes você já ouviu essa frase? Eu sou um homem improvável, mas Deus me levantou, não é assim? E essa é a pedagogia de Deus, é a forma de Deus se mover. Pastor, mas o tempo vai passando e parece que Deus não tem nada com a gente. Pastor Jean acabou de dar um relato aqui de um diagnóstico que tinha, e Deus mudou tudo, não é? E o pastor Jean não era mais menino quando Deus mexeu na sua vida nesse quesito. Você vai olhar para a vida de Abraão, por exemplo, não é? Para a vida de Moisés, homens que começaram já com uma idade avançada, e às vezes as pessoas estão na igreja e elas começam a medir a sua fé cronologicamente. Elas vai passando o tempo, as coisas não vão acontecendo, elas vão desistindo, mas elas esquecem de olhar para uma coisa: à medida que vai passando o tempo, irmão, quanto mais fé, em mais fé você entrar, mais você vai amadurecer na fé. Fé não é para conquistar coisas, fé é para acreditar no que Deus disse. E se o azeite é novo, meu filho, nada é velho. Amém? Se o azeite é novo, nada é velho, porque esse azeite renova as suas forças. Provérbios capítulo 12, versículo 15 diz assim: o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido a conselhos é sábio. Então eu queria gastar um pouco de tempo para falar de conselho. Conselho que no original a palavra vem da palavra etzá, que quer dizer desígnio, propósito. É um propósito, é um desígnio. E desígnio, a tradução da palavra, ela vem daquilo que é feito, daquilo que está pronto, do trabalho, do negócio, do empreendimento, da empresa, das realizações, obras que libertam, obras de Deus. Isso é desígnio. E eu tenho aprendido isso com o Senhor e com alguns homens dignos de dar conselho. Eu acho que você não deve ouvir, por exemplo, pessoas que ensinam você a ter pena de você. Você não tem que ouvir pessoas que ensinam você a ter pena de você. E é difícil também você ouvir pessoas que vivem uma vida que você não vai querer vivê-la, sabe? Porque conselhos são para pessoas que querem. Mas às vezes o conselho tira você daquilo que você quer e não é de Deus. Então eu classifico na minha vida conselhos básicos, conselhos práticos e conselhos chaves. Sabe, tem gente que passa na sua vida e deixa um conselho chave para você, que muda toda a sua vida, numa palavra, pá, acerta aquilo que a gente chama, acertou na veia. Esse é um conselho chave. Mas tem aqueles conselhos práticos, e tem acima de tudo também os conselhos básicos. Nós temos aprendido que nós procuramos viver a nossa vida, aquilo que nós chamamos lá em Itajaí de ABC da vida. Uma vida autêntica, bíblica e cristocêntrica. Então eu preciso viver essa vida. É o ABC, né? Autêntica, bíblica e cristocêntrica.
Porque eu posso estar recebendo conselhos que não é cristocêntrico, eu posso estar recebendo conselhos que não é bíblico e que muito menos é autêntico. É autêntico. Então não é autêntico, eu preciso prestar atenção nisso. Por exemplo, se você lê Êxodo, eu só estou dando exemplos, Êxodo 24, versículo de 12 a 18, você vai ver que Moisés entra no conselho de Deus. Deus chama Moisés para o monte e diz para ele esperar. Ele espera 6 dias para ele entrar no conselho de Deus. Ou seja, Deus estava esvaziando ele de todos os conselhos para que ele pudesse entrar nos conselhos de Deus. E nós precisamos, às vezes, aprender a esperar para entrar nos conselhos de Deus, querido. Tem um desígnio de Deus que é nosso. Se nós não pararmos para ouvir a Deus, nós vamos tomar os nossos próprios conselhos. Você vai perceber, por exemplo, Moisés que fala com Deus face a face. Em Números capítulo 10, versículo 18, ele chama o seu cunhado, Abone, Benoni, é uma coisa assim o nome do cara. 10, 18, se tem Bíblia aí, bota aqui para mim. Números 10, 18. Ele chama o cunhado e diz assim: vão com a gente no caminho do deserto. Está aqui, Números 10, 18, é isso que está escrito? Então não é Números 10, 18, irmão, é outro Números. Bota 20 para ver, querido. Bota 22. Não, 20. Bota aqui. Agora eu vou até o fim. Números 10, versículo 18 ou 20. Não é esse não. Eu me perdi aqui, irmão. Agora enquanto eu não achar, eu não descanso. Glória a Deus. Deixa eu ver onde é que está esse cara. Espera aí, agora tem que achar, irmão. Acabei de ler para o pastor José aqui agora. 10, 29. 10, 29. Isso. Moisés disse a seu cunhado Obabe. Que Benoni o que? Obabe é o nome do cara, irmão. Obabe, filho do midianita Reuel, estamos a caminho do lugar que o Senhor nos prometeu, pois ele disse: eu darei a vocês, venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Aí o versículo 30 ele diz assim: não irei, respondeu Obabe, preciso voltar para minha própria terra e para minha família. Versículo 31, por favor, não nos deixe, pediu Moisés, você conhece os lugares e aonde podemos acampar. Um homem que fala com Deus face a face está pedindo conselho para o cunhado, porque ele conhece o caminho do deserto. São dias, irmãos, de a gente buscar conselho de homens e mulheres que conhecem o caminho do deserto. Ah, mas o meu negócio é com Deus. Mas tem muita gente que tem destino e propósito na vida e pode te ajudar no caminho. Moisés chamou o cunhado e disse: vão com a gente, você conhece o caminho do deserto, você sabe aonde Israel pode se acampar, você sabe aonde a gente pode armar as tendas e descansar. Mas Moisés, eu nem crente sou. Vão com a gente. Por favor, esteja perto de pessoas que conhecem o caminho do deserto, que tem experiências com o caos, que tem experiências com os dias difíceis. Ouça pessoas que já passaram alguns perrengues na vida. Amém? Não descarte essas pessoas. Então são dias de conselhos, irmãos. Esse que Moisés teve com seu cunhado, o conselho que Deus teve, que Deus falou para Cornélio. O anjo apareceu para Cornélio lá em Atos capítulo 10. O anjo apareceu para Cornélio e disse: Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações subiram a mim. Mas manda chamar Pedro. Pedro vai te instruir o que você deve fazer. Então não descarte os conselhos de homens e de mulheres de Deus que têm experiências com o deserto, porque existem portas que só serão abertas por meio de quem tem a chave.
Existe porta que só serão abertas por meio de pessoas que têm a chave. Pensa agora, quantas pessoas passaram na sua vida e deram um start na sua vida e mudaram a sua vida, e hoje você está maior do que elas. Maior que eu digo, maior em entendimento, maior em prosperidade, maior em avanço. Por quê, pastor? Porque você pegou aquele conselho e transformou isso num destino. Aleluia. Irmão, pode baixar um pouco meu microfone aqui, está muito alto o meu microfone. Então existem portas que só serão abertas por meio de quem tem a chave. Querido, a primeira lição da vida de quem anda com Deus é que você depende também de outra pessoa. A primeira lição de quem é chamado para andar com Deus, você olha para Moisés, um cara que fala com Deus face a face, precisa de conselho do sogro, precisa de conselho do cunhado. Você olha para um homem como Cornélio, que o Senhor vem para elogiá-lo, dizer: a sua oferta, a sua esmola, as suas orações têm subido até a mim, mas manda chamar Pedro, Pedro vai te instruir. Então, por favor, não se isole. Mas eu estou com Deus. Quando Deus olhou para Adão, Adão estava com Deus todos os dias. E Deus dizia: mas não é bom que ele esteja só. Porque para Deus, na visão divina, um homem sem outro homem, ele está só. Uma pessoa sem outra está só. Não, mas o meu negócio é com Deus. O meu padrão é eu e Deus e mais ninguém. Não, querido. Deus olhou para Adão e disse: não é bom que ele esteja só. E Adão não estava só, porque Deus vinha estar com ele todos os dias do crepúsculo. Então eu e você precisamos entender os princípios de Deus e aplicá-los nas nossas vidas, amém? A primeira lição da vida com Deus é: esteja submisso a alguém que pode te dar conselhos, principalmente aqueles que já trilharam no deserto. Principalmente aqueles que já trilharam no deserto. Ah, mas na montanha de conselheiros há sabedoria. Mas por favor, ignore conselhos de quem vive uma vida que você não quer viver. Ignore conselhos de alguém que diz para você: se eu fosse você fazia isso, se eu fosse você fazia aquilo, mas não faz nada. Mas não faz nada. Não, tem que fazer, irmão. Agora eu também ressalto os conselhos práticos. E quando eu falo de conselhos práticos, sabe de quem eu lembro, Jean? Eu lembro de Eliseu. Eliseu era um homem de conselhos práticos. A mulher precisou pagar a conta que os filhos estavam para ser levados presos. Foi procurar Eliseu. O que é que Eliseu disse? Quanto é que você tem de azeite? Ela disse: eu tenho só um pouquinho. Ele disse: então vai nas vizinhas, pega a vasilha vazia, despeja o azeite nas vasilhas vazias, vai encher as vasilhas, aí você vende o azeite e vive com o resto. Meu Deus. Um rei foi procurar Eliseu, o rei Jeoás, pedindo oração. Ele disse: abra a janela. Não vou orar não. Abra a janela, pega as flechas e joga as flechas, e essa é a flecha do Senhor. E o rei foi e jogou só 3. Ele disse: você devia ter jogado 5 flechas, mano. Eliseu era um homem de conselhos práticos. Naamã parou na frente da casa dele pedindo oração. Ele disse: não vou orar não. Vai lá, mergulha 5 vezes, 7 vezes no Jordão, e você vai ficar curado. O machado caiu na água. Ele disse: caiu aonde? Caiu ali. Corta lá, você é um galho de árvore. Ou seja, Eliseu ajudava todo mundo, mas não assumia o problema dos outros. Ele dava conselhos práticos. Ele dizia: faz isso e faz aquilo. Amém, irmãos? Seja um homem e uma mulher de conselhos práticos. Ensine as pessoas a avançar, mas ensine que a responsabilidade é delas. Amém? Amém? Tem pessoas que não precisam de oração, elas precisam de conselhos, de destinos. Uma vez alguém parou na minha frente e disse: pastor, o senhor ora pela minha prosperidade? Eu digo: por quê? Rapaz, estou endividado, eu não consigo pagar a fatura do cartão, não consigo. Eu digo: dá o cartão, quebrei. Senhor pastor, eu disse: não, estou te ajudando. A dívida não vai aumentar mês que vem. Dá o cheque, dá o cheque. E agora? Eu disse: agora você vai viver com menos. Você vai diminuir o padrão. Amém? Vai diminuir o padrão. Não dá para comer caviar, come o cachorro quente. Não dá para botar 2 salsichas, bota uma.
Não dá para botar cebola, botar repolho picado. No sul a gente come com repolho. Dá uma combustão grande depois, mas não dá para ser no pão francês. Bota naquela bisnaguinha da Seven Boys. Você está me entendendo, querido? Diminui o padrão. Então isso é conselhos práticos. Tem pessoas que elas não precisam de oração, elas precisam de conselhos práticos. E você é um pastor, uma pastora, amém? As pessoas quando te procuram, a gente quer resolver na oração. Vem cá, eu vou orar, Deus vai dar vitória. Às vezes Deus não vai dar vitória, Deus está esperando que você diga como fazer. Deus está dizendo, faz assim. Dê conselhos bíblicos, autênticos e cristocêntricos. Aleluia, aleluia. Quantas pessoas você conhece que está no monte toda noite, ora 5, 6 horas por dia e não consegue pagar suas contas? Quantas pessoas você conhece que tem igrejas mega church e não tem paz na vida? Quantas pessoas você conhece? Por quê? O que está faltando, irmão? Está faltando posicionamentos, conselhos práticos, vida prática. Caiu morte na panela. Morte na panela. Eliseu, vem cá, ora pela panela que tem morte. Eles não vão orar não. Pega a farinha. Quem tem farinha? Joga a farinha aqui na panela. E jogaram farinha. Então eu não estou atrás da morte da panela, estou atrás da farinha. Quem tem a farinha? Eliseu era um homem de coisas práticas. 3 reis procuraram ele: o rei Jorão, Josafá e o rei de Edom. Em 2 Reis capítulo 3, eles se perderam no deserto, botaram a culpa em Deus. E Josafá disse: por acaso não tem um homem de Deus aqui? Vamos orar. Foram procurar Eliseu. Eliseu viu o Jorão, filho de Acabe, e disse: o que é que tu quer aqui? Vai pedir oração para os teus deuses, para o Deus da tua mãe. Ele disse: se não fosse Josafá, eu não ia ouvir vocês. Ainda bem que tem gente que tem crédito, não é? E Eliseu disse assim: ó, voltem lá no vale, cavem covas. 2 Reis 3, está escrito. Ele diz: cavem covas. 7 dias eles estavam perdidos no deserto sem água. Cavem covas. Não vai chover, não vai ter trovão, não vai ter relâmpago, não vai ter nenhuma manifestação visível, palpável, mas todo o vale vai se encher de água. Cadê os homens e as mulheres que vão dar conselhos práticos para a igreja do Senhor Jesus? Aleluia. Dizer para o povo: não, você tem que orar e jejuar. Orar e jejuar e fazer a coisa certa, irmão. Quantas pessoas você conhece que ora, jejua, ora, jejua, ora, jejua, ora, jejua, mas não muda de vida nunca? Porque são coisas práticas. Diga comigo, conselhos práticos. Não, diga comigo, conselhos básicos, conselhos práticos e conselhos chaves. Eu estava lendo uma biografia do John Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, que foi assassinado. John Kennedy, um dia ele vai visitar uma base da NASA, todo aquele aparato, todo aquele protocolo para o presidente entrar num lugar, na base da NASA, os guardas tudo enfileirado para ele passar. Ele está passando, ele olha lá adiante, tem uma sala aberta e um cara varrendo. Ele sai do protocolo e vai lá, e o cara está varrendo. O cara, quando vê o presidente, fica na base da NASA. Ele vê o presidente, ele fica assustado. Ô, senhor presidente. Aí o presidente: o senhor está varrendo aí? Ele diz: não, eu estou ajudando o homem a ir para a lua. O que é isso? Quando você sabe que você está envolvido em algo que é muito maior do que aquilo que você está fazendo, irmão. A sua mentalidade é coletiva. Não importa se você está varrendo, se você está na cantina, se você está no estacionamento, se você está no louvor, se você está no púlpito, você está ajudando, apressando a volta de Cristo.
Você está trabalhando para a volta de Cristo. Quem tem uma mentalidade coletiva, seus conselhos são sempre por Cristo, são sempre por Cristo. Sua palavra, suas determinações são sempre por Cristo. Amém, querido? O presidente ficou estarrecido. Isso foi para um livro. Por quê? Porque o cara, para aquele cara, ele disse: ô meu amigo, está varrendo aí? Ele disse: não, senhor presidente, com todo respeito, eu estou ajudando o homem a ir para a lua. Ou com uma vassoura na mão, ou com uma Bíblia na mão, ou com uma caneta na mão. Aleluia. Você está voltando, trabalhando para a volta de Cristo. A sua mentalidade precisa ser coletiva. Vai chegar uma hora que para nós não importa mais quem está fazendo, não importa mais quem prega, não importa mais. Por muitos anos nas nossas conferências a gente já sabia que pregava no dia, meia hora antes. Por muito tempo nas nossas conferências, quem vai pregar amanhã? Eu não dizia. Dizia na hora, para não criar nenhuma expectativa em ninguém. Errado ou certo, nós chegamos num lugar, chegamos aqui. Deixa eu te falar uma coisa: quando você tem a consciência que faz algo, está envolvido em algo que é muito maior do que aquilo que você está fazendo, você também se sente parte disso. Então, deixa eu te dar alguns conselhos. Defina muito bem a missão que você está fazendo. Seja um guardião dessa missão. Proteja essa missão. Propague essa missão. Propague ela. E escolha as pessoas que tenham a mesma paixão que você para trabalhar nessa mesma missão. Aleluia. Procure pessoas que tenham a mesma paixão. Defina o que Deus te chamou para viver e para fazer. Defina. Proteja, propague e, acima de tudo, escolha pessoas, esteja com pessoas que têm o mesmo coração, a mesma paixão, as mesmas lágrimas. Amém? A maioria de nós aqui somos líderes, estamos liderando alguma coisa, pelo menos a nossa vida. Entenda uma coisa: ou você controla, ou você cresce. Porque se você quer controlar, você não cresce. Ou você cresce ou você controla. Porque se você for tentar controlar tudo que você lidera, você não vai crescer, e muito menos as pessoas que estão com você vão crescer também. Amém, querido? Amém? Um amigo, o Paulo Boy Jr., ele fala uma coisa interessante, e eu aprendi isso com ele. Quando você vai na padaria, você vai pelo pão ou pelo padeiro? Quando você vai na padaria, você vai pelo pão ou pelo padeiro? Você vai pelo pão, você nem conhece o padeiro. Então você não é amigo do padeiro, você é amigo do seu ventre. Porque o pão lá é muito bom. Nós estamos na obra de Deus e nós não podemos trabalhar pelo pão, nós estamos trabalhando pelo padeiro. Você está me entendendo? Você está envolvido numa obra onde o padeiro é mais importante do que o pão. Às vezes o pão até é ruim, mas o padeiro, você está doido para ganhar aquele padeiro para Jesus. Você vai no posto abastecer o carro, você vai pela gasolina ou pelo frentista? Você vai pela gasolina, é por isso que você não gasta tempo com o frentista. Nós precisamos definir a nossa missão, irmãos. Como nós vamos trabalhar na nossa missão? Porque as pessoas que estão na missão, elas são mais importantes do que a missão em si. Amém, querido? Então, ou você cresce ou você controla. Um líder precisa decidir isso. E eu não posso me comprometer em amar as pessoas, em servir pessoas e manter qualquer senso de preservação na minha vida. Porque quem amar vai se machucar. Quem amar vai se decepcionar. Quem amar vai se frustrar. Você está disposto? Você não pode decidir: Jesus, eu decido amar as pessoas. Ei, é decidir, não é escolher. Você não escolhe Jesus, você decide por Jesus.
E se você decidiu por Jesus, todas as tuas escolhas estão submissas à tua decisão. Você decidiu, não escolheu. Você decidiu, está decidido. E agora todas as escolhas estão submissas àquilo que eu já decidi. Então você não escolhe amar pessoas, senão você só vai amar quem você escolhe. Você decidiu. Eu decidi amar como Jesus ama. Eu decidi amar como Jesus ama. Por isso eu não posso ter nenhum senso de preservação. Nossos problemas de relacionamento são por causa do nosso senso de preservação. Diga para quem está do seu lado: nem tudo que machuca é necessariamente ruim. Nem tudo que machuca é necessariamente ruim. Pérola nasce do atrito. Pegou isso? Nem tudo que machuca é necessariamente ruim. Essa palavra aqui, irmão, ainda é as boas novas. Isso aqui não é uma péssima notícia, é boas novas. As boas novas têm uma boa notícia. Amém, querido? E eu tenho certeza que Deus não vai permitir a gente entrar em batalhas que a gente não pode suportar. Se você entrou, você vai suportar. Se você entrou, é porque você pode suportar essa batalha. Então eu preciso aprender. Eu preciso aprender a amar como Cristo ama. E isso eu só aprendo com Cristo. Você pode aprender a profetizar, você pode aprender a batizar, você pode aprender a ler a Bíblia, você pode aprender a administrar, você pode aprender teologia, mas a amar tem que ser com aquele que é amor. Só Jesus pode te ensinar isso, né? Amém? Nós estamos nesse negócio aqui porque nós queremos fazer igual Jesus fazia. Amém? Uma vez o pastor Juscelio falou uma coisa interessante. Ele disse: se você olhar para a mão de Judas, você só vai ver moedas. Porque para Judas, servir a Jesus era um negócio. Mas se você olhar para a mão de Jesus, você vai ver cicatrizes. Porque para Jesus era pessoal. Isso tem que ser pessoal para você, amigo. Isso tem que ser pessoal para você, meu irmão. Amém. Aleluia. Então se preparem, se preparem. Deus quer nos libertar dessa neurose evangélica. Esses atos repetitivos sem base bíblica, sem bases racionais bíblicas. Sabe? O Senhor quer nos libertar de algumas coisas que nós estabelecemos. E o Senhor diz: não, eu estou mexendo, eu estou mudando, eu vou fazer de outro jeito. Você tem que estar pronto para isso. O vento mudou. Amém, irmãos? O vento mudou. Amém? Então, como o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3: eu não me envergonho de ter que vos falar a mesma coisa, porque isso é segurança para vós. Isso é segurança para todos nós. Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 1, ele diz: meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Eu nunca me canso de ter que dizer as mesmas coisas. Isso é segurança. Eu queria também dar alguns conselhos chaves, coisas que eu tenho aprendido com o Senhor e com homens que passam pela minha vida e deixam marcas no meu coração. Querido, aproveite as oportunidades sem olhar a sua capacidade de executá-las. Como é que é isso, pastor? Eu acabei de ler para você: não são muitos sábios que são chamados, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, mas Deus levantou as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus levantou as coisas que não são para envergonhar as que são. Ei, então eu vou repetir: não aproveite as oportunidades sem olhar a sua capacidade de executá-la. Segundo, não cultive medo por ninguém. Não tenha medo de ninguém. Todo homem vai morrer um dia. Todo corajoso, todo valente, e a Bíblia deixa claro que não é dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, mas o favor e a oportunidade acontece a todos. Então, por favor, não cultive medo por ninguém. Todo homem vai morrer.
Seja corajoso. Mesmo que você não seja, diga que é. Pastor, mas isso é mentira. Não é. Deus diz assim para mim: Luiz, diga ao fraco. Diga ao fraco: eu sou forte. Mas você é fraco. Mas você tem que dizer forte. Aleluia. Então seja corajoso mesmo se você não for. Diga que é. Pastor, mas isso eu acho que é mentira. Não, você não tem que achar, você tem que ler a Bíblia. Mas não é hipocrisia. Deus está dizendo que não. Deus está dizendo para você saber que é uma coisa, mas para você dizer que é outra. Diga ao fraco: eu sou forte. Eu daria outros conselhos chaves para você. Se preocupe, se ocupe. Tenha a determinação de servir e amar pessoas. Se importe, essa é a palavra. Se importe com gente. Como assim, pastor? Meu irmão, se a casa do teu vizinho estiver pegando fogo, a tua está correndo risco. Amém? Então não fecha a porta. Isso aí não é com os outros, não quero nem saber disso. Não, às vezes você precisa se importar. Porque se estiver pegando fogo na casa do seu vizinho e o bombeiro bater lá, ele vai mandar você evacuar a sua casa também. Evacuar a sua casa por quê? Você tem que evacuar a sua casa por quê? Porque ela corre risco de incendiar também. Então se importe se tem algum lugar pegando fogo que não é o seu. Se tem algum lugar desabando que não é o seu. Se tem algum lugar se perdendo que não é o seu. Se importe, amém? Nunca elogie a si mesmo. Se houver elogio, que venha primeiro dos outros. Amém? Mas o senhor acabou de dizer que é para mim dizer que eu sou forte. Mas você sabe quem você é. Aleluia. Outra coisa que eu tenho aprendido com o Senhor. Eu estou falando coisas para você hoje que eu aprendi ao longo desses anos e principalmente nos últimos 5. Por favor, não queime pontes. Você não sabe se vai precisar passar ali de novo. Ou seja, não destrua amizades. Agregue relacionamento, agregue amigos. Mas não troque de amigo. Agora eu tenho aquele e vou trocar pelo outro. Não, agregue. Vai botando gente na mesa. Você nunca sabe quantas vezes vai precisar atravessar o mesmo rio. Você não sabe, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. À medida que você for crescendo, vai agregando pessoas. A Bíblia, ela é cheia de detalhes assim, é cheia de gatilhos assim. Olha, eu não estou pregando autoajuda para você não. Isso é ajuda do alto, é Bíblia. É o que a Bíblia me ensina, é o que a Bíblia me mostra. É o que Jesus me ensina nas suas falas, é o que Paulo ensinou para as igrejas. Então, por favor, lembre-se que talvez 70% ou 80% do seu sucesso, em qualquer área, se baseia no que, pastor? Se baseia na capacidade que você tem de lidar com gente. Um líder que não sabe lidar com gente, ele não pode liderar. Amém? Deus deu 2 ordens. Ele disse: domine sobre todas as coisas. Mas Ele não disse para dominar sobre todas as pessoas. Ele disse que coisas você domina, pessoas você conduz. Então a capacidade que você tem de lidar com gente vai dizer até onde vai o seu ministério, querido. É uma capacidade de lidar com gente. Você vai perceber, por exemplo, Jesus muitas vezes elogiou pessoas de fora e repreendeu as pessoas de dentro, aprimorando o seu time, a sua equipe. Então, querido, assuma essa responsabilidade, assuma o controle da sua vida, porque se você não assumir, alguém vai assumir. Ou o seu medo, ou a incapacidade, ou a carência, ou as estruturas de prisões emocionais, alguma coisa vai assumir a sua vida se você não assumir. Se você não determinar padrões de vida para você,
Pastor, mas eu só quero que ore por mim. Não, é muito pouco. Eu e você precisamos nos posicionar. Amém? Nós precisamos nos posicionar. Eu me lembro quando comecei no ministério, há 30 anos atrás, eu tinha 28 anos. Eu aceitei Jesus 7 meses, 8 meses depois, eu já estava na liderança com os jovens, com a equipe, liderando os jovens. Já tinha lido a Bíblia 2 vezes. Já tinha noção de cristianismo. Já tinha noção de vida com Deus. E o que eu não sabia, você estava com o meu pastor, você estava com um líder, e eu escrevia tudo. Aprendi, eu queria aprender. Por quê? Porque eu sabia que a água ia correr. Eu sabia que as coisas iam correr, irmão. As coisas iam ficar vertentes, autênticas. Eu disse, eu vou aprender. Então o pessoal saía para fazer alguma coisa, eu disse, não, hoje eu vou estudar sobre isso, vou estudar sobre aquilo. Quando a porta abriu, eu não estava pronto, que ainda não me sinto pronto, mas eu já sabia algumas coisas, Misa. Eu disse, eu vou entrar por aqui. O pastor perguntava, a gente vai precisar de alguém para fazer isso. Alguém, quem que se entende? Eu digo, mas você não vai fazer aquilo? Não, eu posso fazer isso aí também. Eu queria entrar, eu queria aprender. Eu não esperei ninguém me dar um microfone. Eu não esperei alguém me dar uma oportunidade. Não. Como disse o pastor Jean aqui, a unção vem antes. A unção vem para organizar você. Mas tem pessoas que querem o título, mas não tem a unção, porque a unção não vem sobre o título. A unção não vem sobre o cargo. A unção vem sobre a vocação. A vocação, a palavra que você recebeu de Deus para fazer aquilo. Então assuma o controle da sua vida. Mostre respeito para as pessoas que trabalham junto, mesmo que elas sejam diferentes. Mostre esse lugar, irmãos. Ouça os irmãos mais velhos. Ouça os irmãos que já passaram pelo deserto. Irmão, Jesus parava, atendia, curava, alimentava e prosseguia. Jesus não parou na necessidade de ninguém. Jesus não parou na doença de ninguém. Jesus não parou no problema de ninguém. Ele ajudou as pessoas a resolverem, mas ele continuou. Amém? Ele continuou. Ele sabia para onde estava indo. Então se guarde, meu irmão, por favor. Querido, respeite as oportunidades que Deus te dá e avance nelas. Agora entenda uma coisa: toda oportunidade tem uma velocidade. Toda oportunidade tem uma velocidade. E não pense que a oportunidade ela vai diminuir a marcha para entrar na sua velocidade. Não, é você que tem que entrar na velocidade da oportunidade. Porque aquela oportunidade tem uma velocidade. Se ela passar, pega. Amém? Eu vou ver depois. Não vai ver depois, vai ver agora. É agora, é para você. Outra coisa eu diria para você acerca de oportunidade: aproveite as oportunidades de ouro. Agora, aprenda a não jogar fora as coisas pequenas dentro das oportunidades de ouro. Porque o Senhor pode dizer, você vai ser um grande empresário, você vai ser um grande pastor, você vai ser um grande líder, mas não está acontecendo nada grande, só coisa pequena ao seu redor. E aí você não faz porque, não, Deus falou comigo que vai ser grande, isso aqui não é para mim. Você está esperando algo grande nascer. O que nasce grande é monstro. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Primeiro dá 30 sementes por uma, depois 60, depois 100. Primeiro Jesus é o caminho, passa a ser a verdade e se torna a vida. Ei, esse é o Jesus que você serve. Tudo tem etapas e processos. Até o lugar santo, até o átrio, até o lugar santo e o santo dos santos, o tabernáculo tinha etapas. Então, mas Deus falou comigo que é grande, mas entre nos lugares pequenos que estão dentro das oportunidades grandes. Vá ali. Davi
ia ser rei de todo Israel, mas a oportunidade era um gigante. Mas não começou com um gigante, começou sem plateia, começou com um leão e urso, começou com um homem que pastoreava tão bem as suas ovelhas, que quando o leão e o urso vinha, a Bíblia diz que ele metia a mão na boca do leão e tirava a ovelha da boca do leão. Ele disse isso para Saul. Ninguém viu isso, não tinha plateia. Esse é o problema de hoje. O sucesso já começa com plateia, e as pessoas não sabem viver sem plateia. A popularidade empurrava Jesus para o trono, mas a missão empurrava Jesus para a cruz. Pessoas buscam a popularidade da missão, mas não buscam a paixão pela missão. Aleluia. A popularidade te empurra para frente, mas a missão te empurra para cima. Guarde isso no seu coração, querido. Celebre as coisas pequenas dentro dessas grandes oportunidades. Outra coisa, aprenda isso sobre oportunidade. Nós acabamos de ler: as coisas vil, desprezíveis, de pouco valor fazem parte também das oportunidades de Deus. Porque ele diz que ele levantou as coisas vis deste mundo, ele levantou as coisas desprezíveis desse mundo. Então não despreza ninguém que é vil, que é desprezível, porque isso pode fazer parte das oportunidades de Deus para a sua vida. Pegou? Entenda que a coisa vil e desprezível de pouco valor fazem parte das oportunidades de Deus. Ele levantou as coisas loucas do mundo, as coisas vis, desprezíveis. Aleluia. Para que aquele que gloriar-se, glorice quem? Glorice nisto, glorice no Senhor. Outra coisa eu diria para você nesse campo de conselhos: procure saber como aproveitar cada oportunidade. E eu aqui uso 3 figuras, personagens importantes das Escrituras. Jacó. Alguém diz: Jacó roubou a primogenitura do irmão. Não, ele não roubou a primogenitura do irmão. É que o irmão não valorizou o que carregava. E gente que não valoriza o que carrega tem que perder mesmo. Ele se aproveitou, foi do cansaço do irmão. O irmão estava com fome. Ele disse assim: meu irmão não despreza tanto isso. E o irmão não tirou nada do bolso, o irmão não tirou nada das mãos, o irmão não tirou nada do celeiro. Ele disse: não, eu te dou esse prato de comida, essa lentilha, mas dá para mim o seu direito de primogenitura. O irmão disse: que adianta isso para mim? Tem pessoas que desprezam, e por isso elas estão perdendo o campo. Para quem não despreza, para quem se importa. Quem despreza as coisas que Deus colocou nas suas mãos está perdendo o campo para quem se importa com as coisas que Deus colocou nas suas mãos. Jacó disse: então você quer vender para mim esse teu direito? Eu não posso comer a minha comida. Outra pessoa que aproveitou a oportunidade foi Raabe. Raabe aproveitou a oportunidade, irmão. Ela guardou os espias, protegeu, deu comida, cuidou. Mas quando eles estavam indo embora, ela disse: ei, leva eu junto, tira a gente daqui, promete que vocês vêm buscar a gente. Cara, ela aproveitou a oportunidade. Outro cara que aproveitou a oportunidade foi Davi. Davi não foi derrubar gigante, ele foi levar comida para os irmãos. Ele está levando comida para os irmãos, e tem um cara lá gritando por 40 dias, gritando no arraial. Davi pergunta: o que esse cara está gritando aí? Não, esse cara é Golias, ele tem mais de 3 metros de altura, pai, não mexe com esse cara não. Ele disse: vocês não vão fazer nada? Ninguém vai fazer nada. Aí Davi contabiliza, pega a calculadora e diz: o que é que vai ser feito do homem que derrubar o gigante?
Aí o pessoal diz: não, o homem que derrubar o gigante vai casar com aquela ali, com aquela moça lá, que é a filha do rei. Ele olhou e disse: aquela bonitinha ali? É nós. E o que mais? Ele não vai mais pagar imposto. Mistério. E a família dele vai ser abençoada. Ele disse: ele contabilizou a herança, ele contabilizou o galardão, ele contabilizou o prêmio. Não é pecado contabilizar o prêmio. Pecado é você querer o prêmio sem se importar com aquilo que Deus está falando. Ele contabilizou o prêmio. Ele pensou: cara, vou casar, vou ficar rico, e não é só eu, a minha casa também. É agora. É agora. Ele foi lá e derrubou o gigante. Então cutuque alguém, diga para ele: se aproveite as oportunidades que estão diante de você. Diga para ele: contabilize o prêmio. Não, eu não quero nada de Jesus. Então vai embora, irmão. Não vem com essa conversa para mim, não. Eu não quero nada, eu só quero servir. Não, você quer sim. Todo mundo quer. Amém? Eu não estou falando de coisas monetárias. Todo mundo quer segurança, todo mundo quer educação, todo mundo quer bênção, todo mundo quer. Isso não pode ser, isso não pode. Trace the map of constellations I knew in a different time. The wind here has no memory, it only cuts and sighs, but it carries a faint echo of the truth behind the lies. Oh, give me back the starlight. Ser o alvo da minha vida, mas não é pecado eu contabilizar a herança, contabilizar o prêmio. Amém? Aprenda que nós somos homens, somos seres humanos. Seres humanos não vivem de instinto, seres humanos vivem de sabedoria. Quem não tem inteligência age pelo instinto. Quem age pelo instinto é animal. Por isso que a Bíblia diz que homens sem inteligência são como animais irracionais. Nós não temos instinto, irmão, nós temos sabedoria de Deus. Amém? Sabedoria de Deus. Homens sem entendimento são como animais irracionais.
Outra coisa que eu tenho aprendido com o Espírito de Deus, e o pastor Jean tocou nisso aqui na hora da oferta: a glória de Deus não desce em qualquer lugar. Não pense que a glória de Deus desce em qualquer lugar, porque não desce, não. Deus não derramou a sua glória no Egito. Ele disse: vocês têm que sair para o deserto. Se vocês forem para o deserto, lá vocês vão ver. No deserto, mas no Egito teve glória? Não, teve juízo. No Egito teve juízo. Os dons manifestaram o juízo. Os milagres, as pragas foram manifestas. E nós não podemos ser como Faraó, que temia as pragas, mas não temia Deus. Deus não derrama a sua glória em qualquer ambiente. Para derramar a sua glória tem que estar, um ambiente tem que ser preparado. Deus não fez Adão sem fazer o jardim. Deus não derramou do Espírito sem fazer o Adão primeiro. Deus é um Deus que cria os ambientes para se manifestar. Então eu quero declarar que Deus nos tirará dos lugares de limitações, porque Ele não vai derramar sobre nós enquanto estamos em lugares de limitações. Nós precisamos sair dos lugares de dor, de rancor, de medo, de culpa. Nós precisamos entrar nesses lugares de avanço. Rapaz, parece que hoje eu tô pregador. Não estou assim? Não estou assim meio que entusiasmado? Não é, irmão? Mas entenda, isso não tem a ver com autoajuda, tem a ver com princípios praticados. Princípio praticado, irmão, não é a autoajuda, é a ajuda do alto. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos sair dos lugares de dor, de rancor. Deserto, ir para o deserto fala de sair desse fluxo, fala de um lugar de dependência de Deus. O povo que estava no deserto não cavou poço, não comprou roupa, não fez comida. Por quê? Porque Deus cobria eles, Deus guardava eles. Deus estava levando eles ali para dizer assim: vocês precisam me conhecer o meu favor. E mesmo assim o povo dizia: eu estou cansado de comer essa porcaria desse pão, nós queremos carne. O Senhor disse: meu Deus, vocês querem carne? Tá bom, eu dou. Um povo que quer carne, quer que Deus dá carne. O cara anda com Deus e quer carne, vai comer carne, mas vai comer até sair pelo nariz. Sabe que às vezes eu vejo falsos profetas, falsos pastores, falsas igrejas, não como um lugar do diabo. Eu vejo isso como um juízo de Deus. Porque se é isso que o povo quer, é isso que Deus dá. É falsa profecia que você quer? Então tá bom, eu vou dar um falso profeta para você. É falsa igreja que você quer? Então é uma falsa igreja que você vai congregar. Porque se você busca a Deus por necessidade, você não conhece o teu Deus. Deus não investe em necessidade. Necessidade Ele supre. Deus veste em pessoas que querem propósitos, que entendam que foram chamados. Pessoas que sabem que não compraram salvação por obras. As obras não me salvam, mas elas testemunham se eu sou salvo. Eu não fui salvo pelas obras, mas elas dão testemunho se eu estou salvo ou não estou salvo. Um pé de maçã só é um pé de maçã quando ele prova que ele dá maçã. Então eu não fui salvo pelas obras, eu fui salvo para as obras. Então eu preciso sim desses conselhos práticos. Amém? Aleluia. Pastor, mas tá bom, então me dá um conselho. Quando o dia está difícil, o que é que eu faço? Canta. E quando meu casamento está difícil, o que é que eu faço? Adora. Mas os meus filhos foram para as drogas, o que é que eu faço? Adore. Construa lugares de adoração na presença de Deus, profetize. Quando os dias foram vulneráveis demais, cante. Quando estão tristes demais, cante. Quando estão chatos demais, cante. Até que os dias se tornem felizes demais, para que você nunca pare de cantar. Essas coisas me discipulam, me doutrinam. Essa é a pedagogia de Deus e isso não vai mudar. O fluxo do reino de Deus, aprenda, querido, o fluxo do reino de Deus não é só estar no topo. Tem dia que você não vai estar no topo. Tem dia que eu subo para ministrar com dor de cabeça. Acabei de tomar um Doril. Tomei Doril, a dor sumiu.
Aí venho aqui pregar e dizer: Deus vai te curar nessa tarde. E eu acabei de tomar um Doril. Por que Deus faz isso? Eu acho que Deus fura o nosso balãozinho para dizer assim: quem cura sou eu, não é você. Deus não deixa a gente depender de nada, nem dos dons. Jesus nunca usou os dons para ele. Por isso que o diabo diz: transforme a pedra em pão. Ele diz: não estou com fome. Mas estava com fome, sim. Mas não transformou. Por quê? Primeiro foi o diabo que pediu. Jesus não faz o que o diabo pede. Segundo, é porque ele nunca usou os dons para ele. Ele sempre usou os dons para o corpo. Os dons não é para você. Os dons não é para encher seus bolsos. Ei, os dons é para o corpo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus, à estatura de um varão perfeito. Os dons não é seu, os dons é dele. Os dons do Espírito. Jesus nunca usou os dons para ele. Nunca. Quando você for tentado a usar os dons para você, recue. Porque se você fizer isso uma vez e não acontecer nada, você vai fazer de novo e de novo. Então, por favor, o reino dos céus é feito de fluxo. O fluxo do reino não é só estar no topo. Jesus desceu do alto, desceu da cruz, desceu ao inferno. Nós precisamos entender que o fluxo do reino também é descer, não é só ir para cima. O Senhor está preparando uma noiva pura, mas também está preparando um exército para a batalha. Então a inocência que nós precisamos andar para batalhar é muito grande. Nós precisamos ser guerreiros inocentes. Guerreiros inocentes. Há tempos de prazer e há tempos de guerra. E diante de Deus nós podemos nos movimentar nessas expressões. E eu diria ainda para você, para a gente terminar essa tarde: respeite as diferenças. Respeite as diferenças. Tem vasos para honra, tem vasos para desonra, tem vasos de prata, tem vasos de ouro, tem vasos de cristal. Aí alguém diz: ah, mas esse irmão era um vaso de Deus, aí se perdeu depois que começou a ganhar dinheiro. Não, ele já estava perdido. O dinheiro não desvia ninguém, só revela quem a pessoa sempre foi. A fama não desvia, só revela. A posição não desvia, só revela. Ou quem nunca ouviu aquele ditado: quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Ou então tira o poder que ela tinha. Ah, mas esse irmão, ele era um homem de Deus. Depois que ele entrou para a política, irmão, não. As pessoas desviam porque elas já estavam com as intenções erradas no seu coração. Aleluia. Não é a política que modela a sociedade, não é a cultura que modela a sociedade. O que modela a sociedade é a presença de Deus. E se todo mundo entendesse isso, não viveria mudando de socialismo, comunismo, capitalismo. A gente está procurando uma cultura para se encaixar. E eu não tenho que procurar uma cultura para me encaixar. Eu tenho que viver de um modo que o mundo a qual eu pertenço se manifeste aonde eu estou. Eu tenho que viver de um modo que o mundo a qual eu pertenço se manifeste aonde eu estou. Aleluia, se manifeste aonde eu estou. Então a minha única coisa que resta, C.S. Lewis diz isso, ele diz assim: olhando para este mundo, eu não encontro nada que satisfaça o meu coração. E a única conclusão que chego é que eu não sou daqui. Aleluia. Então não procure lugar para se encaixar. Não procure, viva de uma forma que o mundo a qual você pertence se manifeste. Então o que eu faço? Faça o que Jesus te ensinou. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Você é um cidadão do reino de Deus.
Você é um cidadão. Mas não, é porque eu trabalho no comércio. Você é um comerciante do reino de Deus. Pastor, eu sou da indústria. Você é um industrial do reino de Deus. Mas pastor, é que eu sou um atleta. No meio que eu vivo, você é um atleta do reino de Deus. Pastor, mas na política é difícil. Você é um político no reino de Deus. Seja alguém no reino de Deus. E o reino de Deus tem a sua legislação. O reino de Deus tem os seus princípios. O reino de Deus tem a sua movimentação. Eu não posso ser um cidadão do reino e querer aplicar na minha vida a cultura da terra. Não. A profecia tem que gerar um milagre comunitário. Eu termino aqui. A profecia tem que gerar um milagre comunitário. O que é isso, pastor? Depois eu vou continuar à noite, hein? Como assim gerar um milagre comunitário? Quando perguntaram para João Batista estava batizando no deserto. Aí o soldado perguntou: o que eu faço para ser salvo? João disse: não abuse da sua autoridade. O cobrador de impostos perguntou: e eu, que sou cobrador de impostos? Ele disse: não abuse nas suas cobranças. Não abuse, porque você tem autoridade para fazer isso. E eu, que sou uma pessoa simples, ele disse: se você tem 2 capas, dá uma para alguém. Se você tem 2 túnicas, dá uma para alguém. Porque o milagre do Senhor Jesus é comunitário. Se quer aplicar o reino de Deus no ambiente que você vive, faça. Pastor, como é que eu espero a segunda vinda de Cristo? Faça tudo que Ele falou na primeira. Simples. Como é que eu espero a segunda vinda? Fazendo tudo que Ele falou na primeira vinda. Quando Jesus estava subindo aos céus, os anjos disseram: eia, esse Jesus que vocês estão vendo subir, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia voltará. Pastor, mas a igreja mudou muito. A igreja pode ter mudado. Ela pode ter saído do cemitério, pode ter saído debaixo de uma árvore. Ela pode ter saído das catatumbas e ter vindo para os templos. A igreja mudou. Ela saiu dos barracos e foi para a televisão. Ela saiu dos becos e foi para as rádios, foi para a internet. A igreja mudou, mas o Cristo que vocês viram subir será o mesmo que um dia voltará. Ele é o mesmo Jesus que voltará. Ele não mudou, não há sombra de variações na sua vida. Aleluia, alguém está me entendendo aqui? Fica de pé comigo, querido. Aleluia. Uma companhia profética, uma companhia apostólica, um ministério denominacional sempre trabalha para gerar vida comunitária. Sempre trabalha para gerar vida comunitária em todos. É isso que nós queremos, vida comunitária. Aleluia. À noite a gente continua dando conselhos. Esses conselhos mudaram a minha vida, estão mudando até hoje. Eu não digo que eu já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço das coisas que ficaram para trás e avançam para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para alcançar aquilo por que fui alcançado por Cristo. Avance, querido. Canaã é logo ali. Sai do seu lugar, se Deus falou com você, e vem aqui para frente. E me mostrou um rio